Sabem por que está dando toda essa treta entre Master, Vorcaro, Toffoli, Supremo? Porque o Vorcaro é inimigo de André Esteves, do BTG Pactual. Esse homem é muito poderoso e eles não se bicam. E aí o Vorcaro apostou suas fichas no Toffoli, que na fila do pão do Supremo não é ninguém. Nem o Bandilmo gosta dele, tá louquinho pra ver ele cair. Só estamos vendo tudo isso só está vindo à tona porque os dois são tretados, porque se fossem amiguinhos, nada disso estaria acontecendo, ou melhor, nada disso estaríamos sabendo. Ia ser tudo jogado para debaixo do tapete, como sempre fizeram. Mas o Vorcaro foi tretar com André Esteves e quebrou a cara. Ninguém brinca com os donos do poder. Por que agora a grande mídia está batendo tanto no Vorcaro e no Toffoli? Porque eles têm alguém para chamar de senhor, e esse senhor é André Esteves. Escândalo desse tamanho jamais viria à tona se não estivessem se degladiando entre eles, porque nós já estamos acostumados com escândalos, isso aí a gente vê todo dia. E escândalo que sobe a rampa do Supremo Tribunal Federal de elevador privativo não é de se estranhar. O caso do Banco Master já envolvia bilhões, fraude investigada, banqueiro preso, teve o pacote completo. Aí a Polícia Federal abre o celular do dono do banco e aparece o nome de quem nós já sabemos, de um amigo de um amigo. São mensagens encontradas em material apreendido numa investigação oficial. Não eram mensagens do tipo da tia do Zap, que manda corrente, que manda bom dia. Segundo reportagens, são conversas que levantam dúvidas. Dúvidas não, né? Já sabemos, mas temos que falar dúvidas. E indícios de movimentações financeiras envolvendo a família do ministro Dias Toffoli. Coisa que também já sabemos desde o ano passado, mas que estavam jogando para debaixo do tapete. Azedou de vez. Que fazem, Brasil? A Polícia Federal, parte dela que ainda presta, fez o quê? Que não trabalha para o bandido, pediu que o ministro fosse declarado suspeito para atuar no caso. Traduzindo, a Polícia Federal olhou e pensou, melhor tirar isso da mão dele porque vai ficar feio. Mas calma, já tem versão oficial, tudo regular, tudo declarado, tudo dentro da lei. No Brasil, aparentemente, o problema nunca é o fato, é só a interpretação que a sociedade insiste em fazer quando vê um ministro citado em conversa com um banqueiro investigado. A pergunta aqui não é criminal, é moral, é institucional, é sobre confiança. Pode o ministro do Supremo julgar um caso que envolve alguém com quem, segundo a imprensa, existam relações financeiras? Pode, porque eles já fazem isso há anos, sem que a grande imprensa nunca tenha se preocupado, até que mexeram num vespeiro. É contra a direita, pode tudo, é contra o Bolsonaro, é contra as tias do Zap, pode, acharam tudo normal e agora se assustam. Lauro Jardim, Mônica Bergamo, Andresa Matais, Malu Gaspar, dentre outros, já estão prontinhos para serem perseguidos e colocados no inquérito das fake news. Por favor, deixe um like no meu vídeo, se inscreva no canal, é muito importante e não custa nada. Ajude o canal a ganhar relevância. Vamos falar das mensagens reveladas, dos indícios de pagamento, do pedido de suspeição e do que isso faz com que a credibilidade do Supremo, que já era zero, fique abaixo de zero, está mais gelada do que Nova York. Porque quando o juiz começa a aparecer no roteiro da investigação, o roteiro vira crise institucional. Para entender o tamanho do problema, primeiro você precisa entender o que é o caso Banco Master. O Banco Master já estava no radar por suspeitas graves, operações financeiras questionáveis, rombo bilionário, investigação na Polícia Federal, material apreendido, prisão de envolvidos. Não era um caso pequeno, era um escândalo financeiro com potencial sistêmico. Aí, graças a um agente externo, o Esteves, a investigação avança. A Polícia Federal acessa o celular do banqueiro Daniel Vorcaro e as mensagens aparecem, diálogos cabulosos que mencionam
o Dias Toffoli. Repito, isso foi divulgado pela imprensa com base no material apreendido. Não estamos falando de fofoca, estamos falando de investigação formal. E o que torna isso explosivo, segundo as reportagens, além das conversas, há indícios de pagamento envolvendo empresa ligada à família do ministro, relacionados à negociação de participação no Maracutaiaiá. Agora respira comigo. Um banqueiro investigado, um ministro do Supremo, mensagens trocadas, movimentações financeiras relatadas e esse mesmo ministro atuando como relator de processos que tangenciam o universo no caso, no mínimo constrangedor. Eu acho que o Toffoli estava achando que ele era o cabeça de ovo. Ele achou, se o cabeça de piroca pode, eu também posso. Eu posso ser investigador, vítima, acusador, ministro, juiz, eu posso ser a porra toda. Só que você não é o Xandão. Lembra semana passada quando o Xandão veio com aquele papinho? Ai, não podemos fazer nada, só podemos dar aula, palestra, não podemos ser sócios de empresas e toda aquela baboseira? Traz isso para o dia de hoje. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação no banco, ações de um banco, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, né, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber seus dividendos. Isso. São proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Agora, falta um pouco de ética nas pessoas que criticam sem ler. Agora dá para entender. Eles já sabiam. Eles sabiam que a bomba ia estourar. A Polícia Federal já vinha avisando há muito tempo. Aí vem o Toffoli agora e diz: eu recebia dividendos de uma empresa que é sociedade anônima. Toffolia, não vai colar. A questão da suspeição. A Polícia Federal pediu formalmente a suspeição do ministro. O próprio ministro, segundo o divulgado, sustenta que os pagamentos foram regulares, declarados ilícitos. Lícitos é foda. Mas o ponto central não é só legalidade, é imparcialidade, porque no direito não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. E quando o nome do julgador aparece nas conversas do investigado, a aparência já foi pro espaço. O problema maior: o STF é a última instância, o topo da pirâmide, atingido por uma corte que desde sempre se meteu em falcatruas e maus feitos. Flávio Dino sempre foi envolvido numa série de escândalos enquanto governador. O caso dos respiradores lá do Maranhão. Toffoli, o eterno amigo do amigo de meu pai. Xandão, então, nem se fala. Empresa fantasma para ocultar bens da família, bens milionários, contrato de 130 milhões da esposa. Sem falar em todas as atrocidades que comete e como rasgou a Constituição todo santo dia nos últimos 7 anos. Gilmar Sapão é aquele que vende a mãe e entrega. Todo mundo com aparentada advogando no Supremo. Bom, é a verdadeira festa suprema, é a instituição inteira que parece que começa a ruir. E aqui vai a ironia que dói. O Supremo tem sido extremamente rigoroso quando fala de ataques às instituições. Mas nada ataca mais uma instituição do que a percepção de conflito de interesses dentro dela. Não é um coitado de um youtuber que enfraquece o tribunal. É dúvida sobre imparcialidade, impacto político. Se a suspeição for acolhida, decisões podem ser revistas. Se não for, o desgaste público aumenta. De um jeito ou de outro, o dano reputacional já começou, se é que eles têm alguma reputação para perder. E no Brasil de hoje, onde a polarização é regra, esse tipo de episódio vira combustível político instantâneo, ainda mais em um ano eleitoral. O ponto aqui não é condenar antes da hora, é questionar antes que seja tarde. Transparência não é opcional e nunca deveria ter sido. Para quem ocupa o cargo mais alto do judiciário, se tudo é regular, ótimo que se explique com documentos, com clareza, com luz acesa, porque o que destrói instituições não é investigação, é a sombra. Quando a revista Cruzoé foi censurada em 2019, a imprensa ficou caladinha e a coisa desandou. Se tivessem feito o que estão fazendo hoje, não teríamos chegado nesse ponto de sem vergonhice explícita. E Toffoli, que sempre andou com o partido dos traficantes, não preciso falar mais nada, já teria caído há tempos. Nunca foi pela democracia, sempre foi pelo acobertamento de ilegalidades, sempre foi para se perpetuarem no poder sem serem sequer incomodados, sempre foi pelo poder, pelo dinheiro. E para isso, destroem quem passar pela frente. Já estamos assistindo a esse filme há tempos demais.
Quando o juiz começa a aparecer nas mensagens do investigado, o mínimo que a sociedade pode exigir é explicação. E como eu disse no começo, se ele não tivesse tretado com André Esteves, nada disso teria vindo à tona. Como a briga é grande e quem está brigando são as pessoas que destruíram a República, a gente aqui torcendo para que piore e piore muito. E, segundo informações, ainda tem as tais festinhas do Vorcaro que podem vir à luz do dia e muita coisa ainda envolvendo muita gente poderosa. Vamos torcer para que piore bastante. E agora eu quero saber de você, meu incauto amigo. Isto é só uma coincidência? O Toffoli cai? Estamos diante de algo muito maior? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe um like porque essa história está longe de terminar.